Bom dia. Olá. Está bem? Bem, obrigado. Venho para a consulta? Está tudo em ordem? Tudo ótimo. Posso Pode entrar. Obrigada. Eu sou Filomena Santos. Chego aqui com um problema de fibromialgia que já vem de há 22 anos, após o falecimento do meu pai. Olá, doutor. Bom dia. Como está? Como é que tem estado? Muito bem. É? Muito bem. Vamos sentar? Sim, senhor. Filomena prepara-se para mais uma sessão de eletroterapia. Eu chegava de rastos ao médico e de rastos de lá saía. Fui para a neurologia, encharcaram-me medicamentos, dormia dia e de noite, não parecia eu, não era eu era outra pessoa. Durante mais de 2 décadas, saltou entre hospitais públicos e consultórios privados em busca do tratamento que pusesse fim às dores intermitentes provocadas pela fibromialgia. Ok, vamos então começar. Em março deste ano, uma amiga sugeriu-lhe uma visita à clínica de Nuno Nina. Achavam que eu que era piegas, porque fazia montes de exames, não me acusava nada, não tinha nada. Eu fazia todo o tipo de exames. Eu corria médicos e fiz tudo, mas nada deu resultado. Vai sentir agora uma alteraçãozinha, está bem? Nas mãos. Sim, sim. A alteração de que fala Nuno Nina é a corrente elétrica a passar pelo corpo da paciente. Tem um nível da matéria que nós conhecemos e tocamos, etc. Tem um nível químico, bioquímico, com o qual não lidamos diariamente, porque, enfim, só nos laboratórios, etc., que temos acesso a ele. E temos um nível elétrico que nos permite estar vivos. Nós, quando morremos, não foi um fígado que desapareceu, não foi um pulmão que desapareceu, foi uma relação coerente de corrente elétrica que deixou de existir. No final da primeira sessão, eu saí daqui que eu dizia, tenho vontade de saltar, eu estou bem, não tenho dores. Oh meu Deus, mas será que isto é verdade? A verdade é que a dor desapareceu pela primeira vez em 22 anos. Mas como? Basicamente, nós somos feitos de pequenas partículas elétricas. A célula tem um potencial de membrana entre menos 70 e menos 90, que é uma célula sã. Ao perder esse potencial de membrana, vão aparecendo as várias patologias, nomeadamente a dor, todo este processo que nós conhecemos de doenças, nós conseguimos medi-lo em termos de potencial de membrana. O que Nuno Nina propõe, numa explicação simples, é usar a eletricidade para recarregar as células doentes. Como é que nós tocamos num rim e não tocamos num fígado? Bem, precisamente porque as células diferenciam-se pela frequência com que trabalham. Há uma frequência elétrica que diferencia a célula. Ao diferenciar, se nós estivermos a trabalhar nessa frequência, é lógico que só aquelas células é que se vão sentir afetadas por essa frequência. 1 hora depois, termina a sessão de eletroterapia. Com licença. Agora então, o marido é assim. Realmente, oh Mena, não parece a mesma. Tu voltaste àquilo que eras. Está curada? É assim, eu acho que estou curada. No entanto, eu quando cheguei aqui a primeira vez, não acreditei. Não acreditei. Mas também tenho muito medo que haja alguma recaída, que não sei se haverá. Nunca falei com ninguém, não sei se há recaídas, se não há. Mas se tiver como estou hoje, estou curada. Agora ponha os meus pés aí no cinzento. Aqui, sim. Que é para poder sair à vontade. Pois é, agora já estou toda. Seja à vontade, porque esse prende é chato. Muito bem, muito bem. Sim, senhora. Pronto. Então, Vamos ter a nossa consulta? vamos ter aqui um vizinho. A umzinho. Tá, Sim, senhora. doutor. Muito obrigada. Prazer em vê-la. Muito obrigada. Tá, obrigado. Boa tarde. Sim, eu não temperei com nada. A abordagem macrobiótica não é um regime restritivo, mas sim um regime de prioridades, ou seja, temos a noção de que aquilo que é essencial para nós comermos. A base, normalmente, é a conjugação dos cereais integrais com as leguminosas, que assim temos um aporte nutricional mais completo. A macrobiótica não é uma dieta para a doença, mas sim para a saúde. É tudo feito numa perspectiva de melhorar o nosso estado de saúde. É claro que ajuda a combater as doenças, naturalmente. Zambujeira do Mar, início do mês de setembro. A fila para o almoço cresce. Na cozinha, Marco Fonseca ultima uma típica refeição macrobiótica.
e eu estou a preparar um cuscuz com vegetais e algas. Isto é uma alga que é algaramê, temos cebola, temos pimento, temos cenoura, alho francês. Pronto, neste momento eu estou a preparar um gratinado de couve-flor e brócolis. Vou usar uma maionese. Maionese essa feita sem produtos animais, é feita com leite de soja, com óleo, manjericão, alho, limão. A macrobiótica parte da ideia de que uma alimentação equilibrada não só ajuda a prevenir, mas também a tratar doenças. Mais do que uma simples coleção de receitas, é uma forma diferente de olhar para o nosso corpo. O organismo não funciona de uma forma isolada, ou seja, não há tal coisa como uma doença que seja só do fígado, ou uma doença que seja só dos rins, ou uma doença que seja só dos olhos. Esta tendência moderna de especializarmos cada vez mais os problemas faz com que, em situações determinadas, isso seja muito útil e salve mesmo vidas, mas tende-se a perder a noção do corpo como um todo. Francisco Varatojo lidera o Instituto Macrobiótico de Portugal há mais de um quarto de século. Grande parte daquilo que são os nossos problemas de saúde e o nosso bem-estar está nas nossas mãos e nós devemos ser os responsáveis pela nossa saúde e o nosso bem-estar. Isso é uma questão bastante importante e que é uma questão de base relativamente à filosofia macrobiótica. Há diferenças substanciais entre a roda dos alimentos tradicional e aquela que é usada pela macrobiótica. Por exemplo, o consumo de carne e peixe é reduzido a mínimos, o leite desaparece da ementa e os cereais integrais tornam-se no centro da alimentação. O objetivo é dar ao corpo aquilo que ele precisa, mais do que simplesmente satisfazer os caprichos do paladar. Nós, na nossa sociedade ocidental, temos muito uma filosofia em relação à comida que vai muito de encontro a uma compensação emocional. As pessoas não têm satisfação na vida, não sabem aquilo que gostam, aquilo que são, então vão muito buscar isso à comida. Lugero Zorro chega à macrobiótica devido a um problema de saúde. Eu tive com problemas de ansiedade e de ataques de pânico muito sérios. Andei psicólogos, andei a tomar antidepressivos, ansiolíticos. E foi com a macrobiótica que eu consegui fazer uma mudança de tal forma progressiva e forte que me resolveu tudo, sim, tudo completamente. A fome aperta. As primeiras refeições começam a sair. Em 2013, a Assembleia da República aprovou a Lei de Base das Terapêuticas Não Convencionais. O objetivo era enquadrar a prática de algumas medicinas alternativas e complementares em Portugal, com o Estado a ficar responsável pela certificação dos profissionais. Mas 9 anos depois, nada mudou. A lei ainda carece de regulamentação, o que quer dizer que qualquer pessoa, com ou sem formação, com ou sem conhecimentos, pode do dia para a noite apelidar-se de Senhor Doutor das Terapias Alternativas. A sessão de eletroterapia de Filomena Santos terminou e Nuno Nina aproveita a pausa para se apresentar. Quem é este homem que diz ter os meios para curar doenças sem solução aparente? Foi desde miúdo que eu me lembro. Gostava de tentar compreender os processos lógicos do funcionamento de tudo. Lembro quando era miúdo de ter desmontado uma aparelhagem em casa dos meus pais. Se calhar até hoje ainda não sabem que fui eu que desmontei. E que realmente para tentar perceber como é que aquilo funcionava. Mais velho, começou a desmontar os argumentos da medicina convencional. O que realmente existiu foi situações não explicadas, que aos poucos me ia percebendo. A explicação, pelo menos para mim, não fazia sentido. E por isso procurou outras respostas fora dos limites definidos pela medicina. Nós somos extremamente ínfimos em termos de conhecimento relativamente ao universo, que é a maior asneira que podemos fazer, é assumir que hoje alguma coisa está certa e que amanhã não possa ser mudada. Talvez seja esse o motivo para uma formação tão diversificada que passou pela informática, engenharias, bioquímica e homeopatia. Neste frasco não há mais do que água, H2O, e neste, grânulos de sacarose e lactose, que é como quem diz pequenas bolinhas de açúcar e leite. Mas para muitos, o conteúdo destes frascos é sinónimo de cura. Bem-vindo ao mundo da homeopatia. O medicamento homeopático tem dois princípios básicos. É o princípio da similitude, igual trata igual. Emílio Moura é proprietário da Farmácia Martins há 20 anos. Aquilo que diz respeito à preparação e manipulação de medicamentos homeopáticos é o princípio da infinitesimalidade. Nós, por exemplo, vemos que nos últimos anos
a indústria farmacêutica tem sempre tendência a aumentar as doses dos seus medicamentos, a aumentar a concentração do princípio ativo nos medicamentos, enquanto que nós na homeopatia fazemos rigorosamente o contrário. Se queremos ter um medicamento mais potente, vamos diluí-lo. A homeopatia é uma das medicinas alternativas com mais adeptos em todo o mundo, entre os quais está, por exemplo, a família real britânica. E, claro, Emílio Moura. E quando cheguei aqui, tive algumas dúvidas sobre a homeopatia, até porque tenho uma escola de farmácia científica, não é? E custava acreditar um pouco nisto da homeopatia. É evidente que os anos à frente aqui da farmácia indicaram um caminho de que não, espera aí, existe aqui qualquer coisa de facto na homeopatia e que aquilo, como lhe tenho dito, a evidência clínica assim o tem demonstrado. Eu chamo-me Maria Fonseca, uso a homeopatia para tratar complicações do foro gástrico e funcionou. Chamo-me António Vaz, tive um problema no braço, recorri à homeopatia e dei-me bem. Chamo-me Fernanda Manso e eu usei tratamentos homeopáticos para cuidar de resfriados e gripes e funcionou perfeitamente. A preparação de um medicamento homeopático segue uma metodologia rígida. Se fizermos, por exemplo, uma diluição centesimal, vamos começar a fazer diluições de 1 para 100. Ou seja, nós vamos pegar no ponto de partida, no extrato da beladona, tirar uma parte desse extrato e vamos adicionar 99 partes de um sistema, por exemplo, hidroalcoólico, álcool e água, não é? Depois de misturado, fazemos então a respectiva dinamização. A dinamização vai permitir que a energia das moléculas que lhe deram origem, do extrato de origem, se transmitam para o meio, que é isso que nós precisamos, não é? Da energia dessas moléculas. E temos aquilo que nós chamamos uma primeira CH. Como é que preparamos a segunda CH? Bom, a partir da primeira CH, vamos retirar uma parte e vamos juntar mais 99 partes do sistema hidroalcoólico. Dinamizamos, temos uma segunda CH. A terceira CH faz da mesma maneira, quarta, quinta, 15ª, 30ª, 200, 1000 e por aí fora. O princípio é sempre o mesmo. O princípio é o mesmo e o fim inevitável. À medida que cresce o número de dinamizações, aumenta também a probabilidade de não restar qualquer molécula da substância ativa na diluição. Para ter uma ideia daquilo a que nos referimos quando falamos em diluições centesimais, nada melhor que uma analogia. Tomemos como exemplo um medicamento homeopático com uma diluição de 12 CH, ou seja, sujeito a uma dúzia de diluições centesimais. O princípio ativo que vai encontrar num medicamento com estas características equivale a deitar uma pitada de sal, menos de 1 grama na verdade, numa quantidade de água doce igual à que existe em todo o Oceano Atlântico. Do ponto de vista fisiológico, químico, bioquímico, não faz nenhum sentido. As substâncias têm que estar presentes para estabelecer o seu efeito. António Vaz Carneiro é médico e presidente do Centro de Estudos de Medicina baseada na evidência. Com os argumentos que os terapeutas alternativos me dizem mas é que as nossas intervenções são muito seguras, não têm efeitos secundários. Pois, também não funcionam. Nós sabemos entre nós que medicamento que não tem alguns efeitos secundários é medicamento que não funciona, não tem benefício. O também professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa vai mais longe. Eu também tenho casos em que não faço nada, correm muito bem. Não vou por isso dizer que fiz qualquer coisa aos doentes mais que eles ficarem melhores. Portanto, aqui a questão é a causalidade. É aquela intervenção provoca aquele resultado, sim ou não? Você não tem nada que lhe explique, nada que sustente cientificamente como é que funciona o medicamento homeopático. E por isso, isto é um pouco uma religião. É preciso acreditar é preciso acreditar, é preciso ter fé. E para muitos pacientes, isso basta desde que ao final do dia a doença tenha desaparecido. Chamo Maria da Conceição Vaz, tomei medicação homeopática para um problema da vesícula e resultou. Chamo Maria Luísa Carvalho Horta, tomo medicamentos homeopáticos já há alguns anos e costumo-me dar bem com eles. Chamo Rita Rodrigues e recorri à homeopatia para tratar e reforçar o sistema imunitário da minha filha, que faz otites recorrentes. A prática da homeopatia tem estado envolta em polémica desde a sua criação em finais do século XVIII. Quando Londres foi palco de um surto de cólera em 1854, o Hospital Homeopático da capital inglesa apresentava uma taxa de mortalidade inferior à dos hospitais convencionais. Por outro lado, a revista científica Lancet fez em 2005 uma análise a 110 estudos sobre homeopatia e não encontrou qualquer prova da sua eficácia, apenas
efeito placebo. Na verdade, não é placebo porque aquilo funciona em bebés e funciona em animais e até em plantas, portanto, que não são influenciáveis ao nível verbal, não é? José Lopes é o presidente da Associação Portuguesa de Homeopatia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. A lista de doenças que diz já ter curado através da homeopatia é extensa e vai de uma simples constipação até problemas oncológicos. Desta vez, o caso é mais simples. E tenho tido também uma espécie de corrimento nasal que não é o normal, é portanto zona de trás. Uma consulta de homeopatia inclui perguntas sobre o historial clínico. Está a tomar alguma medicação? Não, normalmente não tomo medicação nenhuma. Hábitos alimentares. Isto, de uma forma geral, vamos ter que ter algum cuidado com o excesso de leite, porque isso potencia a situação alérgica. E ainda pede emprestado meios de diagnóstico a outras terapias alternativas. Vai na direção do meu nariz. Uma consulta pode demorar até 2 horas. A ideia é interpretar a doença para lá dos sintomas. Tem uma dor de cabeça, por isso simplesmente pode prescrever aspirina, porque sabe que isso trata a dor de cabeça. Ele não tenta saber qual a origem da dor de cabeça. Há muitas origens diferentes. Pode ser por causa do fígado, pode ser por causa de algo que comeu que não está bem, pode ser porque tem uma otite, pode ser por uma sinusite, pode ser uma rinite, mas também pode ser por uma chatice que tem em casa com o marido ou com a mulher. Mas não é só na homeopatia que a abordagem se centra no paciente em vez de na doença. José Martins está de regresso a casa depois de mais uma sessão de eletroterapia no consultório de Nuno Nina. Este militar reformado da Força Aérea virou-se para as medicinas alternativas depois de um problema renal lhe abrir as portas à hemodiálise. Já tinha ouvido falar de alguém que fazia hemodiálise, é uma vida completamente destroçada, é uma obrigação quase diária de passar uma quantidade de tempo agarrado a uma máquina e eu estava absolutamente em pânico. Foi quando ouviu falar de Nuno Nina. Nesta altura é como um analfa que se agarra, nem que seja um palito. Portanto, vamos lá saber quem é este senhor. E eu comecei duvidando, porque eu não acreditava que aquilo fosse nenhum milagre, mas experimentava todos os milagres, por mais impossíveis que me parecessem. Nós temos ali acesso e vimos que realmente o tal potencial de membrana estava suficientemente, ou melhor, não estava tão baixo assim. Há um termo que nós usamos que é a variação de energia de Gibbs, que nos permitia, se tudo corresse bem, logicamente, nos permitia realmente haver uma probabilidade muito grande de haver essa recuperação em termos renais. A mera possibilidade foi suficiente para José Martins. Tem aproveitado a reforma em pleno, lado a lado com a mulher de toda uma vida. Os problemas de rins estão aparentemente controlados. A partir de um certo número de sessões, as minhas análises, que eu continuei a fazer análises no nefrologista, que eu continuei a ser acompanhado por nefrologista, que me receitava as análises e os valores da creatinina, os valores de clearance e os valores de ureia melhoravam. Não era uma melhora constante, mas muito melhores, e tanto que o médico dizia, mas isto está aqui a milagre, o que é que o senhor fez para que isto aconteça? Eu disse, o que eu fiz é que eu estou a ir fazer tratamentos numa máquina assim, com um senhor assim, e portanto, sinto-me bem. E já lá vão 3 anos e meio, e eu sinto-me absolutamente bem. Na Zambujeira do Mar, o almoço macrobiótico caminha para o fim. Vivemos um bocado desligados do nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina, tratamos muito o nosso corpo como uma máquina para nos satisfazer e esquecemos um bocado que é importante também cuidar do corpo. Eu vejo algumas publicidades de comprimidos para se tomar depois da refeição para não estar enfartado e se calhar é mais fácil comermos coisas que não nos enfartem. Não é por isso de estranhar que a ênfase que a macrobiótica coloca sobre o bem-estar físico vá para lá da mera alimentação.
A digestão é acompanhada de exercícios de Tai Chi e de Yoga. Mas o que diz a ciência sobre as vantagens para a saúde de uma dieta macrobiótica? As pessoas com macrobióticas têm tensão arterial abaixo da média, têm peso abaixo da média, peso abaixo da média no sentido que têm um peso como deve ser, têm muito menos risco de desenvolver problemas cardiovasculares, têm níveis de colesterol abaixo da média, têm níveis de triglicéridos abaixo da média, têm muito menos risco de cancros hormonodependentes. Um estudo científico que tem vindo a ser feito nos últimos 60 anos com os habitantes da cidade norte-americana de Framingham confirma grande parte destas conclusões, mas falha na hora de dar certezas sobre uma das ideias-chave da macrobiótica, que o consumo de determinado alimento pode, por si só, ajudar a curar uma doença. Por outro lado, a macrobiótica, em termos de evita alguns dos riscos que nós temos alimentares, por exemplo, o sal, por exemplo, o açúcar. Pronto, esses são fatores que são importantes na gênese da doença e que poderão estar menos presentes na macrobiótica. Dizer que a macrobiótica é um processo de prevenção global de doenças, isso não. Nós não temos nenhuma prova de que isso seja verdade. A existência ou falta de provas científicas tem sido o principal entrave ao diálogo entre medicina convencional e terapias alternativas. Só a acupuntura teve até agora aproveitamento positivo no exame da ciência e é usada oficialmente por médicos do Serviço Nacional de Saúde. Ou acreditamos que a ciência é a grande linguagem para explicar os fenómenos biológicos e, portanto, a medicina deve ser baseada na melhor evidência científica, e quando não há evidência, sim senhor, a nossa experiência, ou não. Se acreditamos no primeiro, então nós não podemos aceitar estas terapias alternativas. Os exames provam a evolução positiva do caso de Eliana Sepodes. Em 2009 foi-lhe detectado um cancro no ovário direito. 3 anos depois, a doença está em remissão. Foi um choque, que é normal, não é? Porque eu penso que ninguém está preparado para receber uma notícia destas. O combate à doença está atualmente a ser feito através de uma máquina que emite impulsos eletromagnéticos. Nós temos um dispositivo, além de estar patenteado, está certificado para tratamento de vários tipos de cancro. Esse dispositivo o que faz, cria necroses assépticas, como eletrocutando essas células que têm um potencial de membrana mais baixo. Existem vários artigos científicos que apontam para o enorme potencial do uso de impulsos eletromagnéticos em tratamentos oncológicos, mas a investigação ainda é muito recente. E apesar de estar na linha da frente no uso dessa tecnologia, Nuno Nina não escreveu qualquer artigo sobre o assunto. Eu realmente já muita gente e muitos médicos me têm pedido para fazer isso, e não só, mas é falta de tempo mesmo, falta de tempo. É uma situação ainda muito precoce. O que está a falar são focos eletromagnéticos dentro de células cancerosas. É uma coisa experimental ainda, é muito cedo para falar. Para Eliana, os benefícios são concretos, ainda que antes de optar pelas terapias alternativas tenha recorrido à medicina convencional. Eu tenho todo o trajeto normal, não é? Tenho a minha cirurgia, depois da cirurgia tenho os tratamentos. Estive a fazer os tratamentos um ano e durante esse trajeto optei por também fazer esta medicina. Fez as duas coisas em paralelo? Tenho feito tudo em paralelo. Dá-nos um equilíbrio muito bom e ajuda-nos imenso na nossa recuperação. Mas quem fica, afinal, com os louros pela recuperação de Eliana? As tradicionais cirurgia e quimioterapia ou os tratamentos complementares? Funcionam bem em complemento. Dizer onde é que o outro começou a falhar e o nosso começou a... não é possível. Neste momento não é possível, daqui a uns anos possivelmente o será se houver outro tipo de medidas, mas hoje em dia é extremamente difícil dizer onde é que... Eu prefiro dizer que os dois funcionaram. É possível que ambos tenham funcionado e é possível que não. É difícil ter certezas e isso deve-se em muito ao diálogo de surdos entre medicina e terapias não convencionais. Há ainda pouco contacto entre os dois mundos. Quem fica a perder são os pacientes que ao fim do dia não querem mais que recuperar a saúde e o equilíbrio.